Seja bem-vindo à plataforma do Legale e nós estamos muito felizes de estarmos aqui com você para compartilharmos um pouquinho sobre a Advocacia 4.0, sobre esse boom de informações e tecnologia que tem alterado as nossas formas de nos relacionarmos e as nossas formas de atuarmos profissionalmente. Então vamos começar nos apresentando para vocês. Eu sou a professora Cíntia. Eu sou a professora Maiara. E nós somos professoras, advogadas, mediadoras judiciais, mães e, assim como vocês, eternos aprendizes. E é sobre isso que nós queremos trabalhar e conversar com vocês, sobre essas infinitas possibilidades que a Advocacia 4.0 traz para nós. E vocês já perceberam como o mundo está conectado? Como todas as coisas estão se encaixando? E como isso influencia dentro do nosso dia a dia? Dentro da nossa rotina jurídica? É isso que nós queremos conversar com vocês. E para a gente começar a trabalhar um pouquinho sobre esse mundo tão cheio de conexão, nós precisamos lembrar como a forma de consumir produtos e serviços mudou ao longo dos tempos. Vocês lembram, por exemplo, como era quando nós íamos assistir um filme antigamente? Lembram das antigas locadoras que nós íamos lá e escolhíamos um filme? Como é hoje com a Netflix à nossa disposição? Vocês lembram, ou vocês são da época, como eu sou, da fita cassete, do DVD, do CD, e como é hoje o nosso consumo de música e atrativos através do Spotify? E o sistema de mobilidade urbana, o quanto mudou depois do Uber? Então, todas essas empresas novas, elas têm um aliado, que é a tecnologia. E através da tecnologia, elas quebraram grandes empresas, grandes negócios, modelos de negócios que não se atualizaram ao longo do tempo. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre como nós precisamos melhorar os nossos modelos de negócio e ter a tecnologia como aliada à nossa profissão. Exatamente. E quando a gente fala do advogado e da advogada, será que esse perfil mudou? Será que esse perfil está mudando? E será que esse perfil ainda precisa mudar? Se nós já vimos que a forma de nós consumirmos está mudando, acaba não sendo diferente dentro da advocacia também. E quando a gente fala sobre essa necessidade de mudança, a gente fala isso baseado em dados. E se nós olharmos hoje o nosso panorama jurídico atual, nós somamos mais de 1.200.000 advogados. Nós temos mais de 1.200 cursos de direito abertos no nosso país. Nós somos aí mais de 900.000 acadêmicos hoje nos bancos da faculdade estudando, que daqui a alguns semestres estarão no mercado junto com a gente. E somamos mais de 3 milhões de bacharéis. Então, diante desse cenário gigantesco, o que é que vai nos diferenciar dos nossos colegas? O que vai fazer com que o nosso cliente venha até nós e recompre os nossos serviços numa segunda oportunidade? Algum diferencial a gente precisa ter. E é sobre isso que a gente vai falar. E sobre todas essas transformações, percebam que elas estão se dando em diferentes áreas, diversos segmentos e já está bem próximo a nós. Percebam que antes o processo era físico. Então, quando nós queríamos protocolar uma petição inicial, a única possibilidade que existia era sair da nossa casa ou do nosso escritório, ir até o fórum para concluir esse ato. Hoje as coisas já estão um pouco diferentes e é possível, através da tela do seu computador, você fazer todo esse procedimento porque os processos estão virtuais. E a era virtual cada vez vai se tornar mais presente dentro do nosso dia a dia. E sobre essa era virtual e era de tecnologia, surgem novos modelos de negócio, novas empresas que vieram oferecer soluções para otimizar os nossos trabalhos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre startups. E já ouviram falar sobre Lawtechs ou Legaltechs? Lawtechs ou Legaltechs nada mais são do que startups do meio jurídico, que vêm oferecer alguma solução para otimizar algum dos processos dentro dos escritórios de advocacia, para facilitar, otimizar, tornar mais célere e assertivo o nosso trabalho. Então, só para relembrar, o que é uma startup? Startup é uma empresa que tem um modelo de negócio altamente ligado à tecnologia, um modelo de negócio arriscado, mas ele também é escalável e normalmente o investimento inicial é de baixo custo. E dentro desse cenário a gente quer apresentar para vocês algumas que são extremamente importantes para o nosso negócio. E quando a gente fala de Legal Techs ou Legal Techs, a gente trouxe para vocês o radar da B2L, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Legal Techs. A B2L, ela traz ali dentro diversas empresas que têm nichos de atuação totalmente diferentes. Isso para trazer à advocacia e também ao setor público grandes inovações para otimizar aquilo que a gente faz. E aqui a gente pode
perceber que tem mais de 14 nichos diferentes. E nós queremos trabalhar alguns com vocês que realmente estão próximos, são acessíveis e podem fazer muita diferença dentro do nosso dia a dia. O primeiro deles é a automação de contratos. Vejam que é possível eu fazer um contrato com cláusulas já pré-estabelecidas através de alguma plataforma, assinar esse contrato virtualmente, de forma digitalizada, com assinatura digital e todas as certificações para realmente trazer segurança, e bem como a execução e pós-execução, como é o caso do Smart Contracts, você fazer isso tudo através da tecnologia. E isso, contrato faz parte das nossas vidas. Quem nunca contratou? Se nunca contratou, sem dúvida, ainda irá contratar. Então isso facilita para que o advogado possa oferecer ainda uma gama maior de serviços e produtos àqueles que o procuram. E o segundo nicho de Lawtechs e Legaltechs que a gente quer comentar com vocês é sobre a jurimetria. É um ramo extremamente novo, que está em alta crescente e vem aí para auxiliar para que os advogados consigam ter aí uma verificação daquela ação que ele vai ajuizar e poder dar mais segurança e garantia aos nossos clientes. Então imagina que a jurimetria é uma plataforma que utiliza da inteligência artificial para fazer métricas. Então você vai inserir os filtros que você quer, do tipo de ação, da comarca, do juiz, né, da data das últimas decisões, e ele vai te devolver como resposta, em fração aí de segundos, quais são as últimas decisões daquele juiz, daquela comarca, daquela cidade. Então você consegue garantir ao seu cliente, por exemplo, olha, em X% das vezes, tal magistrado, em casos análogos ao seu, decidiu assim ou decidiu daquela forma. Então você consegue trazer mais segurança à sua prestação de serviço. E a jurimetria também serve para a gente fazer busca aí de jurisprudências que se encaixam ao nosso caso e conseguir aí trazer mais assertividade aos nossos peticionamentos. E outra área que nós gostaríamos de destacar com vocês, talvez vocês já ouviram, que o profissional do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas sim aquele que evita uma demanda. São os métodos alternativos de resolução de conflito. E hoje, vários institutos vêm realmente dizer que o advogado 4.0, ele tem que saber trabalhar com mediação, conciliação e arbitragem. E isso pode se dar tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, pois isso facilita com que as pessoas elas restabeleçam a comunicação e a gente chega a esse ideal de pacificação social que é o almejado por todos nós, advogados e advogadas. Além desses 3 nichos que a gente destacou para vocês de Lawtechs e Legaltechs, é importante você lembrar que existem diversas plataformas para auxiliar o advogado na gestão de processos, na gestão de escritório, na parte financeira do seu escritório, no cumprimento e agendamento de prazos e petições. Existem as plataformas de educação e consultoria online, que você já deve ter feito algum curso, inclusive como esse, de forma EAD, né? Existe também aquelas Lawtechs ligadas à gestão pública, né, que são muito utilizados aí pelo setor público do direito. Então, nós quisemos trazer essas 3, que são as 3 crescentes do ramo da advocacia 4.0, para dizer para você que nós precisamos utilizar a tecnologia ao nosso favor. Que o advogado 4.0 é o advogado que não tem aversão à tecnologia, mas ele sabe trazer junto à tecnologia para o seu escritório, para a sua prestação de serviço, para a forma de se contratar com o seu cliente, de oferecer os serviços para o seu cliente e trazer aí mais celeridade, mais automação, mais procedimentos de gestão para oferecer aí a nossa famigerada justiça, né, e igualdade social. Exatamente. E a gente fala de algo que tem impactado diretamente a nossa vida, inteligência artificial. E de uma maneira bem simples, inteligência artificial é a máquina simulando, imitando a nossa capacidade humana de tomar decisões, criar soluções e gerar opções. E isso com uma assertividade e com um tempo muito mais rápido. E muitas pessoas, quando já falam inteligência artificial, pensam, poxa, vai acabar a advocacia, vou ser substituído por um robô. Mas não, a gente pode utilizar a inteligência artificial para potencializar aquilo que nós fazemos, que é o melhor que nós sabemos como seres humanos, que é pensar. E a gente pensa que a inteligência artificial está muito distante de nós. Mas quando a gente lembra que nós consumimos ou somos induzidos a consumir por
por inteligência artificial, que a todo momento aparece na nossa frente, né, indicativos do que a gente pensa, do que a gente comenta fora da tela e aparece na tela, nós temos que lembrar também que o judiciário já utiliza da inteligência artificial nos tribunais superiores e vários tribunais estaduais já implementaram inteligência artificial para despachos, decisões e triagem de processos. Então é uma crescente que com certeza nos próximos anos vai se tornar muito natural, né, julgadores virtuais. E nós não podemos esquecer da nossa casa, né? A nossa OAB, o Conselho Federal, desde o ano passado, nos presenteou com a OAB Júris, que é a inteligência artificial da OAB a favor de você, advogado. É uma plataforma que utiliza da inteligência artificial para busca de jurisprudências unificada em todo o Brasil, né, com uma assertividade muito grande e com uma atualização diária. Então, nós não precisamos mais ficar de tribunais a tribunais buscando a jurisprudência. Nós temos uma única plataforma que o advogado consegue, na palma da mão, tirar aí as decisões de todo o país da data de hoje. Exatamente. E quando a gente fala em todas essas funcionalidades e opções, tudo isso só é possível porque a gente está tendo um volume de dados muito grande. E falar sobre dados é falar sobre algo extremamente importante e que está impactando a nossa vida. Dizem que hoje o grande petróleo do século XXI são os dados. É isso que vai analisar, que vai basear as informações e também as soluções que vão ser criadas. E dados é tão importante que nós temos categorias. E nós também gostaríamos de destacar para vocês a nossa lei, a LGPD, que está aí prestes a entrar em vigor, a Lei 13.709 de 2018, que traz toda essa abordagem do que é dado, né? Dado, né? Todas aquelas informações capazes de tornar de identificar ou de tornar identificável uma pessoa. E nós temos os nossos dados sensíveis. E você, advogado, você, advogada, trabalha com dados aí dentro do seu escritório. Então, a forma com que nós trabalhamos, tratamos, armazenamos esses dados e divulgamos esses dados também é responsabilidade nossa. E quando a gente fala em dados, nós precisamos nos preocupar com o armazenamento desses dados. Então, com certeza, você deve usar um servidor em nuvem, né? E aí tem vários exemplos que a gente pode citar aqui, mas a grande bola da vez, né, desse boom de informações é o armazenamento através do blockchain, que são redes, conexões de dados altamente seguras, porque elas se multiplicam numa velocidade muito grande, tem poder de verificação instantâneo que dificilmente, quase impossível de ser hackeada ou adulterada. Então são os dados, o nosso novo petróleo, e a forma de armazenar das mais seguras possíveis. E aí a gente se pergunta, é o fim da advocacia? Jamais. O advogado sempre vai ser necessário no nosso sistema de constituição federativa e democrática do nosso país. Até porque a tríade processual só acontece quando a gente tira a jurisdição da inércia. E para isso é necessário o jus postulandi, que é teor do nosso estatuto, só é cabível ao advogado. Então nós sempre precisaremos do advogado, tanto para fazer as demandas como para interpretar as leis. Mas a gente pode te garantir com toda certeza que é o fim, sim, da advocacia tradicional, daquela advocacia da esperança, que senta no escritório, né, e fica lá esperando o cliente aparecer. Essa advocacia está fadada ao desuso. Por quê? Porque a tecnologia veio para mudar isso e dar visibilidade a todos os profissionais. Então, mais do que nunca, é necessário pensar fora da caixa, trazer a tecnologia perto de nós e otimizar os nossos escritórios. Exatamente. E pensando em todo esse perfil de o cliente mudou, o cliente mudou. E nós também estamos mudando. Hoje já não tem mais espaço para aquele advogado que não retorna, que não é acessível. Hoje o advogado, a advogada, ele deixa de fazer algo para o cliente e ele começa a fazer algo com o cliente. O que significa isso? O advogado, ele se torna parceiro do cliente dele. Ele tem que entender a dor daquela pessoa que vem até ele. Porque o nosso cliente mudou. Então, ou nós nos adaptamos a ele, ou infelizmente nós estaremos fora do jogo. E quando a gente fala que o nosso cliente mudou, ele mudou porque ele se tornou digital. E nós precisamos entender qual é a nossa persona, qual é o nicho de mercado que nós atuamos. Então, aquele advogado que não faz o seu modelo Canvas para entender qual é a dor que você resolve, né? Qual é o problema que você está apto a resolver, qual é o valor que você entrega por trás da sua prestação de serviço, né? O seu preço, o seu valor, como você alia tudo isso. Então, eu só consigo entender essas coisas se eu entender aonde o meu cliente está.
e quando eu entendo que meu cliente é digital e que eu preciso estar no digital para estar do lado do meu cliente, eu entendo um pouquinho que eu preciso pensar sobre tudo que envolve a minha marca. Você, advogado, é uma marca, né? O seu rosto é uma marca que se vende todos os dias em cada consulta processual, em cada consulta do seu escritório. Então nós precisamos começar a pensar ali na nossa logo, o porquê das cores que a gente utiliza, o porquê, né, das nuances da nossa marca, né, em quais plataformas eu vou produzir conteúdo, porque em que plataforma o meu cliente está. Eu preciso começar a pensar ali no meu posicionamento físico, né, nas minhas vestimentas. Eu preciso pensar na constituição do meu escritório, se para o meu nicho de mercado vale home office, se eu preciso estar numa avenida central da cidade. Então, quando eu entendo tudo que envolve o meu branding pessoal, tudo que envolve o meu modelo de negócio, eu consigo traçar as estratégias necessárias para eu estar no mercado no lugar certo. Porque às vezes o advogado está fazendo tantas coisas, mas está tirando para o lugar errado. Então a gente precisa ser estratégico e assertivo de acordo com o seu modelo de negócio. E falando em marca pessoal, em posicionamento, não temos como não falar em marketing digital, marketing jurídico. E aí sempre surge uma pergunta: marketing, publicidade, propaganda? Calma, o advogado ele pode sim fazer marketing de conteúdo. A publicidade do advogado sempre, ela deve ser informativa. Então você pode produzir artigos, você pode se posicionar nas redes sociais, tendo todos observando o nosso código de ética, o nosso estatuto, mas podendo sim se posicionar e fazer com que as pessoas vejam a persona que tem atrás daquelas letras ali, das palavras que você escreve. E também vamos deixar algo aqui para vocês, que o Conselho Federal ainda está com a consulta pública disponível para que você, colega advogado e colega advogada, diga quais são os limites da publicidade dentro da advocacia. Isso é extremamente importante porque nós temos um provimento e provavelmente este provimento vai ser alterado para justamente agora colocar todas essas situações que nós estamos enfrentando diariamente dentro ali do que pode e do que não pode ser feito. E quando a gente fala sobre essa questão de marketing de conteúdo, surge para nós, em razão da tecnologia, novas metodologias e novos nichos de mercado. Então o advogado ele precisa estar atualizado do que acontece no mundo à sua volta. Quais são as portas que se abrem com esse boom tecnológico, com esse boom de dados. Então a gente tem, por exemplo, hoje, os novos modelos de negócios, os novos escritórios de advocacia, eles têm uma preocupação crescente com uma linguagem acessível ao seu cliente, com uma linguagem simplificada, visual. E nisso surgem dois ramos do direito, que é o legal design e o visual law, que tem uma crescente muito grande, que tem modificado aí a forma de você peticionar, tem modificado a forma de você fazer e desenhar e escrever um contrato com o seu cliente, a forma de comunicar as informações. Então, esse ramo que usa design, usa o direito e usa a tecnologia, é um dos ramos crescentes. Outro ramo que está em extrema crescente, aqui a gente trouxe essa figura de compliance já em visual law, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, é o compliance. Por quê? Porque hoje as pessoas elas querem transparência. Elas querem saber todas as implicações que um ato pode acontecer em todas as outras áreas. E elas querem se sentir seguras do que tem por trás daquilo. Elas não compram algo simplesmente pelo preço, e sim por todo o valor, toda a história e trajetória daquela empresa, daquele negócio. Então, o compliance ele pode ser aplicado em todos os ramos de direito. E com certeza é um novo nicho de mercado que se abre ao advogado 4.0. Sobre nicho de mercados, nós ainda gostaríamos de destacar com vocês 3 nichos que são extremamente interessantes. Então, o primeiro deles, direito para startups. Percebam que naquele radar que nós mostramos, existem inúmeras startups jurídicas. E também, no mundo dos negócios, existem outras startups que estão todos os dias surgindo. E surge também a necessidade de um advogado que consiga entender a linguagem dessas empresas que estão em estágio inicial, que consiga ter uma linguagem simples, consiga entender de direito empresarial, mas principalmente consiga entender a dor que aquele empreendedor, aquele empresário está vivendo naquele momento. Então é um nicho de mercado que está realmente em ascensão e que vocês podem começar a estudar, a investir, porque sem dúvida é algo que vai continuar crescendo. Outro nicho de mercado é o
Fashion Law. Fashion Law é uma mistura de direito com moda. Então você traz a questão do direito do trabalho, traz o compliance também, traz o direito empresarial, marcas, patentes, produção intelectual e outros ramos, na verdade, porque o direito ele é interdisciplinar e multidisciplinar. A gente consegue conversar, um ramo traz para o outro e isso realmente se torna uma crescente e deixa rico o nosso conhecimento. Então o Fashion Law também é um nicho de mercado que está em constante crescente. E outro nicho de mercado é o direito digital. Um pouquinho do que nós estamos falando aqui para vocês, mas entra essa questão de crimes virtuais, essa questão de como você cyberbullying e toda essa questão de estar na internet, né? A internet hoje se tornou a maior rua, a maior avenida do mundo. Todos estão na internet e tem uma consequência tudo aquilo que a gente posta, tudo aquilo que a gente fala. Então é realmente importante nós, advogados 4.0, estarmos por dentro de tudo isso que está surgindo. E quando a gente fala sobre toda essa situação da advocacia 4.0, a gente fala em algo que é muito importante, que o advogado 4.0 ele precisa começar a ser altamente técnico e gabaritado na parte jurídica, mas também aprender a desenvolver o seu lado comportamental. A gente sai um pouquinho do hard skills e passa para os soft skills. O profissional do futuro, o advogado 4.0, é aquele que sabe lidar com pessoas, lidar com comportamentos, né? Sair aí de situações de alta exigência emocional. Então, desenvolver soft skills entra no nicho, numa seara que é uma crescente que você, advogado, você, colega, estudante, precisa começar a adquirir. Então, nós podemos sim, através de cursos, de livros, né? Começar a modificar os nossos trejeitos comportamentais para conseguir aprimorar e conseguir lidar ali com situações como empatia, liderança, resiliência, ética, que é a grande crescente, né, do futuro. São profissionais éticos, são esses que irão se destacar e não, né, profissionais aí que querem de toda forma se dar bem. Então, essas crescentes, os soft skills, é o que realmente vai diferenciar o profissional 4.0. E o que a gente quer deixar para vocês é que o profissional do futuro é o profissional colaborativo, é o profissional que sabe lidar em parceria, é o profissional que entende que no direito a gente não consegue mais saber de tudo ao mesmo tempo. Eu preciso ter uma especialidade, mas eu só vou crescer se eu trouxer o meu colega junto comigo e eu saber que o meu cliente, ele pode ser meu cliente no meu nicho de mercado e cliente do meu colega advogado em outro nicho de mercado. E nesse ambiente de empatia e de colaboração, nós vamos chegando ao final dessa nossa conversa com vocês, esperando que numa oportunidade próxima possamos nos ver novamente e conversarmos mais sobre esses assuntos que impactam diretamente a nossa vida. Nosso muito obrigada a vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais. Advogadas do futuro, vem com a gente!